Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos responder as perguntas que vocês deixaram lá no nosso Instagram, Sobreira.Fábio, e também na comunidade do Mordomo no WhatsApp. E o tema de hoje é a tão querida, muito amada e muito mal falada renda fixa. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tem gente que acha que é desnecessário, tem gente que acha que é só isso que dá para investir. E eu vou tentar aqui desmistificar tudo aquilo que a gente tem aí sobre renda fixa. É muito importante que vocês saibam que renda fixa é sim um excelente tipo de investimento quando você sabe o que está fazendo. E o que eu vou ensinar aqui é como você fazer para poder maximizar os seus rendimentos na renda fixa sem perder os objetivos que você tem ao longo do tempo. Você tem que saber administrar isso, e um bom planejamento é o que vai fazer você ter o melhor retorno possível de qualquer investimento que você esteja fazendo. E é por isso que nós aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro servimos informações diárias de qualidade, informações preciosíssimas, e se vocês seguirem aquilo que a gente está ensinando, eu tenho certeza vocês vão investir muito melhor, vão ganhar muito mais dinheiro e se tornarão patrões e patroas muito mais felizes. Não esqueça também de deixar as suas dúvidas aqui nos comentários, se você já investe em renda fixa, se você gosta de renda fixa, se você não gosta de renda fixa, o que você está investindo e o que mais você gostaria de saber sobre renda fixa aqui no Pergunte ao Mordomo. Aproveita, não esquece, se você gostar, não esquece de curtir esse conteúdo, de compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessa informação, e também considere se inscrever no canal do Seu Mordomo Financeiro e lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos direto para a nossa primeira pergunta. O Luan pergunta: qual é a melhor renda fixa hoje? E a resposta para essa pergunta é: depende, sempre depende, porque depende do seu perfil e do que você vai fazer com a renda fixa. A renda fixa, por exemplo, baseada na Selic, geralmente é utilizada como reserva de oportunidade, reserva de emergência, aquele dinheiro que vai estar lá disponível para você quando precisar poder sacar, seja no CDB, seja no Tesouro Direto. O importante é que você faça essa reserva de forma consciente, 3 a 6 meses pelo menos do seu salário, ou se for uma reserva de oportunidade, que ela seja para ser usada nas melhores oportunidades. Quando, por exemplo, a bolsa despencar, você vai lá e compra a bolsa, em vez de ficar comprando bolsa quando ela está lá em cima no oba-oba e está todo mundo comprando. Compre sempre ao som dos canhões, porque é ali que você vai ganhar muito dinheiro. Agora, quando a gente fala de renda fixa para investimento, aí você geralmente vai preferir aquela que é IPCA+, porque ela te dá um ganho acima da inflação, o que é maravilhoso. É a única renda fixa de verdade, porque ali você sabe exatamente o quanto você está ganhando de ganho real acima do que é a inflação. E o que é a inflação? Aquilo que consome o seu poder de compra. Por isso, a renda fixa IPCA+, atrelada à inflação, é a melhor renda fixa, aquela que te dá mais garantias, mesmo que ela oscile muito ao longo do tempo. Lá no final, é ela que te paga de forma mais previsível. Mais até do que a pré-fixada. Imagina, você ganha IPCA mais 6 ou 12% ao ano. O que é mais previsível? Você pode até achar que o 12% ao ano é mais previsível, mas como você não sabe qual vai ser a inflação, é o IPCA mais 6 que é mais previsível. Porque se você tiver 10, 20, 30% de inflação, você vai continuar ganhando 6% acima da inflação. Se você compra um título pré-fixado com 12% e a inflação chega a 15%, você não ganhou nada. Se ela for a 0, você ganhou muito. Então você vê que a imprevisibilidade está muito maior nos pré-fixados do que no IPCA+. Próxima pergunta da Ellen: quanto pago de imposto na renda fixa? Olha, imposto na renda fixa é meio complicado, renda fixa de fácil não tem nada. Você pode ter títulos sem imposto, o que é maravilhoso. Você pode ter debêntures incentivadas, LCI, LCA, CRI ou CRA, além de alguns outros, como a poupança, a famosa e famigerada poupança, que não pagam imposto, mas isso não quer dizer que você tenha que investir só naqueles que não pagam impostos, porque, às vezes, fazendo o cálculo, os senhores e as senhoras que são muito inteligentes vão chegar, muitas vezes, na conclusão de que pagar imposto ainda
é melhor do que não pagar imposto, porque o que você tem que fazer são continhas. Às vezes, pagando imposto dá mais dinheiro do que não pagando imposto. Não cai nessa armadilha de só procurar investimento que não paga imposto, porque não é assim que você vai enriquecer e poder contratar um mordomo financeiro. Próxima pergunta do Renan. Por que a renda fixa não é fixa? Excelente pergunta. A renda fixa não é fixa. Ela só é fixa lá no final, porque se você contratar, por exemplo, um título que pague 13% ao ano em 10 anos, ela vai pagar 13% ao ano em 10 anos. Só que no meio do caminho, um monte de coisa vai acontecer, as taxas de juros vão mudar, por exemplo, e se você precisar do dinheiro no meio do caminho, você pode tomar um susto, seja para cima, seja para baixo. Então, de fato, renda fixa de fixa não tem nada. A não ser que você leve até o final, porque aí você vai ganhar exatamente o que foi contratado, diferente da renda variável que você não sabe o quanto vai ter lá. Você pode ter muito dinheiro ou pode ter nada. Tome cuidado. Próxima pergunta da Ana Clara. Como lucrar com a taxa Selic antes de todo mundo? Muito boa pergunta. Se você souber, por favor, me conta e conta para o pessoal lá do Boletim Focus, porque toda semana eles tentam adivinhar qual vai ser a Selic no final desse ano, do ano que vem, para poder ajudar as pessoas a investirem melhor, e eles erram frequentemente em todas as previsões. Afinal de contas, previsão foi feita para errar, já que é o futuro, e o futuro a Deus pertence. Próxima pergunta. É possível ganhar 1,5% ao mês com renda fixa? É possível sim, é possível ganhar até mais. Teve renda fixa nos últimos meses pagando mais de 10% ao mês. Muito legal isso, né? Só que não vai ser sempre. O problema da renda fixa, como eu já falei, é que essa marcação a mercado pode fazer com que você ganhe muito num período e até, pasmem, perder dinheiro com a renda fixa. E a pessoa pensa, como é que eu estou perdendo dinheiro com renda fixa? Como eu já disse, renda fixa não é fixa. Teve muita gente perdendo muito dinheiro com renda fixa em 2021 e 2022, quando as taxas começaram a subir, as marcações a mercado trouxeram alguns títulos para menos 20, menos 30 no ano, e a pessoa ficou desesperada. Meu Deus, não era a renda fixa, como é que eu estou perdendo dinheiro? E acontece, pessoal. Então não acredite que dá para ganhar mais de 1,5% constante na renda fixa, porque não tem nenhum título hoje pagando isso sem risco. Se você tomar um pouquinho mais de risco, você até consegue ganhar ali 15%, 16% por ano, que é uma taxa muito boa. Talvez até você consiga alguma coisa ali próximo a isso, sem imposto de renda. Você consegue, por exemplo, alguns títulos pagando IPCA mais 7, 8, 9, 10% sem imposto de renda, que dependendo da inflação, chegou a pagar 20% ao ano no ano passado. E sim, sem imposto de renda, mas isso não é sempre, novamente, depende muito do momento que você está investindo. Próxima pergunta da Laura. Se títulos de renda fixa fossem animais, qual você acha que seriam? Um leão, por ser seguro e confiável, ou uma tartaruga, por crescer lentamente? Eu acredito que seria mais para a tartaruga, já que renda fixa cresce devagar e sempre vai alimentando sempre mais a sua conta bancária. O leão estaria mais para a renda variável, porque ele acaba sendo muito mais instável e também muito mais feroz. Quando vai com tudo, mas também quando perde, acaba perdendo bastante. O Pedro pergunta, o que significa quando dizem que o investimento em renda fixa tem risco baixo? Significa que a volatilidade é menor. Diferente da renda variável, onde você não sabe para onde que esse negócio vai, pode ir muito para cima ou muito para baixo, a renda fixa é mais previsível. Dependendo da renda fixa, por exemplo, a renda fixa atrelada à Selic, você vê que o crescimento é muito mais constante e mais devagar, como a tartaruga que eu falei. Mas sim, pode haver volatilidade. Como eu já disse, às vezes dá uma disparada e apesar de ser mais previsível, não é 100% previsível. Renda fixa não é fixa. A Mariana pergunta, como posso começar a investir em renda fixa agora para garantir a educação universitária dos meus filhos no futuro? Uma excelente pergunta, sempre digo que é para isso que a gente monta um canal, porque é muito legal quando a gente ouve esse tipo de pergunta e esse tipo de preocupação. Você pode sim utilizar a renda fixa para garantir um futuro para os seus filhos. Não precisa ser somente renda fixa, mas se você começar a investir hoje e ir fazendo aportes constantes em títulos principalmente atrelados à inflação, porque vai cobrir toda a inflação mais um ganho, você pode ter uma bolada bem legal e proporcionar aos seus filhos uma educação excelente de qualidade para que eles não caiam na besteira de investir, por exemplo, na poupança ou fazer investimentos errados em pirâmides financeiras ou em coisas que não
não são legais porque eles não sabiam e não estudaram e não aprenderam isso na escola. Espero que a nossa educação dos nossos filhos sejam cada vez melhores. Enquanto não melhora, a gente vai ter que garantir que eles estudem nas melhores escolas e aí acaba precisando de dinheiro para isso. O Vinícius pergunta: qual é a importância do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, para os investimentos em CDBs? Isso é muito legal, tem muita gente que não sabe, mas o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, garante os investimentos em títulos bancários. É um fundo que os bancos colaboram para poder ter essa garantia. E ele garante não só 250 mil, mas 250 mil por instituição, até 1 milhão por CPF. Significa que se você tiver 250 mil reais em 4 instituições diferentes, em 4 bancos diferentes, você vai receber sim o seu dinheiro total até 1 milhão por CPF. Aconteceu ano passado de 2 instituições quebrarem. Imagina que você tivesse 250 mil em cada uma, você teria sim recebido todo o seu dinheiro de volta. E isso é muito legal. E a gente procura fazer, por exemplo, na consultoria, esse acompanhamento para que todo mundo fique enquadrado dentro do FGC quando possível, para que ninguém corra risco de perder dinheiro. E isso é muito importante. A Gabriela pergunta: qual é a diferença entre debêntures comuns e debêntures incentivadas e como isso afeta a tributação e o retorno do investimento? Simples. Quando ela é incentivada, ela não paga imposto, o que é muito bom porque você tem a rentabilidade certa, já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Às vezes você vai fazer a conta e vai descobrir que mesmo aquela que não é incentivada rende mais do que incentivada, mas nesse caso é bem difícil, diferente de um CDB e um LCI, um LCA. CDB paga imposto de renda, LCI e LCA não paga. Você até tem algumas comparações fáceis de fazer no mercado. Mas em debêntures, geralmente, quando são incentivadas, elas pagam mais, elas rendem mais, mas também elas têm um risco maior. O legal é que se você souber o que está fazendo, souber escolher bem, olhar o rating das empresas que estão oferecendo aquelas debêntures, saber olhar a gestão, o que ela está fazendo e para que ela quer aquele dinheiro, pode ser uma ótima opção. Eu, como mordomo financeiro, recomendo bastante investimento em debêntures incentivadas para pessoas que têm esse perfil, porque é uma excelente forma de você ganhar mais, remunerar mais e correr, talvez, menos risco do que ações, porque debênture também tem risco. Se a empresa tiver mal das pernas, como aconteceu recentemente com as americanas, e com a Light, você pode sim vir a perder até todo o seu dinheiro ou boa parte dele. Tome cuidado. O João pergunta: existe alguma diferença na tributação entre investimentos em renda fixa feitos por pessoas físicas e jurídicas? Existe, as pessoas físicas vão pagar geralmente a tabela que a gente chama de regressiva. Começa com 22,5% com investimentos até 6 meses e a partir de 2 anos você paga geralmente apenas 15% de imposto. Já quando você está investindo pela pessoa jurídica, você vai depender do tipo de tributação da empresa, lucro presumido, lucro real ou simples nacional. Vai depender um pouco aí da categoria que sua empresa está, mas acaba que a tributação é diferente. Isso para renda fixa, para ações são outros 500. Depois eu faço um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Não perca. O Carlos pergunta: a crescente popularidade dos investimentos em criptomoedas e ações está tornando os investimentos em renda fixa obsoletos para a nova geração de investidores? Sim, com certeza, os investidores mirins, aquelas pessoas que estão começando agora, têm muito mais familiaridade com a tecnologia do blockchain, que é a responsável pelas criptomoedas, e aí você tem pessoas que estão entendendo cada vez mais desse mercado e acreditando que ele é promissor. Só tem que tomar cuidado porque tem muita chance de ganho e muita chance de perda. Mas quando você sabe o que está fazendo, você pode sim alocar um pedaço do seu patrimônio em qualquer coisa. Eu sempre digo isso, eu recomendo ações e fundos imobiliários mais do que qualquer outra coisa. Mas se você preferir ir para os extremos, criptomoedas ou apenas renda fixa, saiba que ou você está tomando muito risco numa coisa que dificilmente você sabe o que está fazendo, ou você está tomando pouquíssimo risco porque você está com medo e você não quer saber o que está fazendo e larga o seu dinheiro em alguma renda fixa, muitas vezes a poupança. O que é pior? Perder dinheiro tentando ganhar muito dinheiro em cripto ou perder dinheiro certamente, por exemplo, na poupança? Vai depender do que você tem como objetivo. Eu, particularmente, acho que você tem que ser o mais conservador possível dentro do seu perfil e não é deixando todo o seu dinheiro em cripto ou todo o seu dinheiro em renda fixa que você está sendo conservador. O melhor jeito de você ser conservador
é através de uma boa diversificação em classes de ativos diferentes, de preferência até mesmo lá no exterior. E aí a gente vai falando um pouco mais sobre isso aqui no canal do Mordomo Financeiro. O Lucas pergunta: como posso diversificar meus investimentos em renda fixa para garantir uma renda estável durante a aposentadoria? Muito legal, você pode e deve diversificar também dentro da renda fixa, como eu já falei. Não adianta colocar tudo em Selic e dizer, olha, o CDB do Banco X está pagando 100%, 102%, 105%, 110%, 200%. Isso não importa. Não é isso que vai te enriquecer. Selic é para reserva. Quando você investe em renda fixa, é ou pré-fixado, como eu já falei, ou principalmente IPCA+, e é assim que você vai diversificar bem seu patrimônio, bem seu portfólio, tomando riscos diferentes, com prazos diferentes, com meios de pagamento diferentes. Alguns títulos pagam semestralmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente, depende do tipo de renda fixa que a gente está falando, se é tesouro, se é CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, tem um monte, pessoal. Então, diversificar é importante em graus de risco, em prazos diferentes e em amortização e pagamento de juros diferentes. É isso que vai fazer com que você fique saudável também com a sua renda fixa. E a última pergunta da Amanda: quando você diz diversificação de portfólio, você está se referindo a ter dinheiro em diferentes bolsos do paletó? Com certeza, Amanda, só tome cuidado para o bolso do paletó não estar furado e esse dinheiro fluir pelos seus bolsos e você ficar sem nada e quando você precisar, não ter dinheiro. E chegamos ao final de mais um Pergunte ao Mordomo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curte, compartilha, deixa a sua pergunta, entra na nossa comunidade do Mordomo e até o nosso próximo vídeo.